Voltamos para o segundo e derradeiro bloco do Profissionais e Profissão. Com muita honra agora recebemos a professora Simone Maria Garbim, coordenadora pedagógica da Fábrica da Comunidade. Tudo bem com a senhora? Seja bem-vinda. Tudo bem. Muito obrigada pela oportunidade, obrigado pelo convite. É um prazer participar de um programa que fala de profissões, uma coisa tão importante, né? Eu acho que é o que norteia grande parte, né, dos profissionais, os profissionais que hoje buscam uma profissão, mas que vêm, né, não vem muitas vezes um acessório na própria profissão de professor, que é uma categoria um pouco desestimulada. A senhora acha que está muito desestimulada hoje a categoria? Os profissionais que queiram exercer essa profissão? Olha, é uma pergunta que muitos fazem, jovens que a gente conversa o dia todo, o tempo todo, é assim: o que o senhor acha que eu devo fazer? Você acha que eu devo ser professor? O professor sofre tanto. E eu sempre digo a mesma coisa, né? O importante é a gente gostar daquilo que a gente faz. É muito difícil você levantar todo dia e falar, eu vou para aquele emprego horroroso. Então nenhuma profissão seria boa nesse sentido, né? A profissão de professor, dependendo da forma que a gente lida com a profissão, eu não acho que seja uma profissão que esteja desestimulada, não. Na formação, hoje, nas notícias que nós temos, são professores que muitas vezes passam por várias situações psicológicas, até por parte dos pais, né? Muitas vezes. A senhora acha que, de fato, não tem ocorrido uma pressão psicológica? A gente vê profissionais até afastados por questões psicológicas. Isso não pode interferir na escola? Interfere bastante. Interfere, né? Mas eu acho que não é a profissão em si, e sim as condições que nos colocam e as situações que os professores têm vivido dentro das escolas, né? Hoje em dia, infelizmente, as políticas educacionais estão muito distorcidas, né? Então elas não olham essa profissão como uma profissão importante, é ela que forma todas as outras profissões, né? Então eles acabam negligenciando, eu acho, de alguma forma, toda a necessidade que uma escola tem, que um professor tem, o que é necessário para ele trabalhar, quais as condições, as regras estão todas muito distorcidas, né? É uma inversão de valores muito grandes dentro das escolas, né? Então, claro que nós temos professores que estão sofrendo violência, a gente vê toda hora na televisão, mas isso eu acho que grande parte vem pela falta de educação na família, né? E não na escola, né? É uma coisa bem diferente. Eu fiz a pergunta no primeiro bloco para a professora Luísa, que falava sobre características. A senhora disse que começou aqui fora do ar, falou que começou como professora de educação física. Isso. Como é que vê essa vocação? A prática de esportes, associado à pedagogia? Como é que se deu? Eu era uma criança, como diriam hoje os professores, bem indisciplinada. Eu dava muito trabalho, né? Mas é porque eu tinha muita energia. E aí comecei a fazer esporte. Meu pai falou, põe essa menina para fazer esporte para ver se ela sossega um pouco, né? E eu peguei o gosto pela prática esportiva, pratiquei esporte a minha infância toda, a minha juventude. E aí, quando foi na hora da decisão do que fazer, eu queria fazer educação física, não ser professora. Eu queria fazer educação física, né? E aí foi galgando as escalas da profissão, foi coordenadora, diretora. Conta um pouquinho da sua passagem. Aí depois que eu me formei em educação física, o destino acaba levando a gente para dar aula, né? Comecei a pegar o gosto pela aula, sempre dei aula de educação física, eu adoro, é uma disciplina que eu gosto muito. Acho que às vezes ela é muito pouco valorizada dentro da escola e ela é importantíssima, né? Eu acho que a profissional que eu acabei me transformando, grande parte vem da educação física, da disciplina. Ela te dá, o jogo faz com que você tenha muita agilidade, que você resolva problemas imediatos, que você faça coisas que dentro do jogo a gente vê isso, né? Depois disso eu fiz pedagogia e fiz toda a carreira do magistério, né? Fui assistente de direção, fui diretora de escola em São Vicente, cheguei até a supervisão, onde eu me aposentei. Hoje eu presto serviço em uma ONG, porque a gente não para, né?
A gente não fica parada. Hoje eu sou coordenadora pedagógica de uma ONG aqui na Fábrica da Comunidade. Assim, hoje nós temos uma restrição, sempre se altera esse período. Hoje, antigamente o ensino médio era até o 8º ano, agora é até o 9º ano. A senhora acha que quais matérias fundamentais que havia antigamente? Tinha um ensino de latim, francês, artes, educação moral e cívica. A senhora acha que qual matéria que falta hoje na grade curricular, na grade escolar, para a formação desses alunos? Eu não vou te dizer qual falta. Eu vou citar aqui uma entrevista que eu vi há pouco tempo, que eu acho bem interessante, que foi da Viviane Senna, pelo Instituto Ayrton Senna, que ela disse que hoje nós temos uma escola do século XIX, com professores do século XX, com alunos do século XXI. Né? Então, se nós hoje pegássemos um médico do século XIX e colocássemos ele hoje dentro de um centro cirúrgico, ele não saberia fazer nada. Se nós pegássemos um piloto de avião e puséssemos do século XIX, transportássemos ele hoje para o século XXI, ele não saberia nem que botão apertar, porque a evolução tecnológica e científica foi assustadora. Mas se nós transportarmos um professor do século XIX para a sala de aula de hoje, ele vai se deparar com a mesma lousa, com o mesmo giz e com os mesmos alunos enfileirados. Então ele vai saber o que fazer. Né? Então não é muito bem assim, qual disciplina falta? Eu acho que falta uma reestruturação total nos nossos currículos. Né? Hoje nós ensinamos as crianças para viverem num mundo que não existe. Este mundo, né? Não existe. O mundo que existe hoje é um mundo onde a criança ela tem que, além de trabalhar só a disciplina, o português, a matemática, você tem que incentivar que ela seja inovadora, que ela seja criativa, que ela seja flexível, que ela tenha outras qualidades. Né? Então, eu acredito que eu não vou dizer disciplina, mas eu vou dizer outros conteúdos que deveriam ser revistos dentro dos currículos que são aplicados hoje na educação. Eu acho que foi maravilhoso o seu exemplo, o exemplo da Viviane Senna, eu acho muito prático. O professor ele vai se reinventando, até porque os alunos também vão evoluindo. Mas o pilar daqueles que descobriram no século XIX foram fundamentais para aquilo que nós temos hoje. E a senhora falou de uma coisa que também você acha que são a condição de remuneração, uma coisa que o professor não gosta muito de comentar, mas eu acho de suma importância, porque cada profissional tem sua valorização. E se jogam sobre os ombros do professor a formação de um cidadão, eu acho que a remuneração deveria ser pertinente. A senhora acha que a remuneração é pertinente no Brasil atual? Nunca né? Vamos dizer assim, hoje se você olhar para uma escola, antigamente, talvez não no seu tempo, mas no meu tempo e da professora Heloísa, nós tínhamos muitos professores homens, né? Porque eles tinham condições de ser professores e sustentar as suas famílias. Hoje é muito difícil, né? Você ver um pai de família conseguir se manter, e temos muitos professores que são os lutadores, né? Mas é difícil, então a remuneração ela não passa, eu penso que não é só pelo valor em si, mas é por toda a valorização que que o poder público deixa de ter com o professor. É um plano de cargos e carreiras coerente para que o professor possa ter toda o seu crescimento profissional e poder se aposentar com um valor decente, né? Passa pela valorização em sala de aula. As horas de trabalho são muitas horas. Hoje um professor às vezes tem que ter 2, 3 turnos, né? E ele tem que preparar a aula, ele tem que corrigir caderno, ele tem que fazer prova, ele tem que fazer relatório do aluno. 45 minutos para um professor entrar numa sala de aula, fazer chamada, fazer relatório do aluno, fazer prova. É muito pouco, é muito pouco. Então, essas coisas eu acho que na questão salarial passa por tudo isso, né? Não só o valor da hora-aula, mas dar melhor condições de trabalho para todo profissional que está em sala de aula, né? Quais os equipamentos que mais o professor utiliza? Já que a senhora falou que tem que acompanhar a modernidade, antes havia o mimeógrafo, como eu citei no primeiro bloco,
A lousa, a senhora disse que se depara ainda com a mesma lousa, mas ainda há uma certa modernização. Hoje há os famosos laptops nas escolas. Isso. Esse é um instrumento que de fato ensina mesmo hoje? Ou ela tem restringido mais o aluno? Ou seja, os jovens hoje não conversam, né, muito assim pessoalmente, não tem mais essa relação, essa interação, muito pela internet. O senhor acha que isso pode ser prejudicial? Eu acho que o smartphone, os tablets, as salas de informática, as lousas digitais, tudo isso que colocam na escola é importante, é uma ferramenta importante, mas ela não é a principal, não é ela que vai dar a qualidade de ensino numa escola, né? Porque se o professor não tiver o preparo suficiente para se utilizar de todas aquelas coisas que estão ali diante dele, não adianta nada ele ter o laptop se ele não tem a internet, não adianta ele ter uma lousa digital se ele não tem como lidar com nada disso, ele não foi formado para isso, ele não teve tempo para preparar uma aula daquilo, né? O aluno, por sua vez também, se você não conduzir o aluno a como ele deve usar esses equipamentos, ele acaba usando de uma forma errônea, né? Ele fica só ali individualmente, fazendo ali, fazendo aquela, conversando ele com, sabe Deus, ele está conversando com o mundo, né? Mas ele não está interagindo ali naquele momento. Então, hoje, nós ainda temos escolas que têm seus laboratórios de informática, tem laptop, tem lousa digital, e nós ainda temos alguns professores que são resistentes por medo e por não terem sido preparados para a utilização disso, né? E ainda se utilizam daquela coisa antiga, da prova, né? Não no mimeógrafo. O mimeógrafo já é peça de museu. Esse já é peça de museu, mas uma xerox sim, né? Minha mãe é professora, eu sou bem testemunha. O cheiro de álcool que ficava pela casa, para quem não se lembra, ou a prova quente, né? Ou saía quentinha. No momento da entrega, daquela expectativa, a gente não sabia se a expectativa era nossa ou verdade. A prova de fato estava quente. Mas já que a gente entrou nessa seara dos alunos, da importância dos alunos, um pouquinho da relação familiar, a relação, a interação entre pais e professores, ela é bem tensa ultimamente, porque muitas famílias delegam ao professor que eduque de fato. Não só educar na forma do ensinamento, mas educar da forma como se portar. Como é que a senhora vislumbra a relação da família e professor hoje? Eu acho que há uma confusão. Muitos. Primeiro que as crianças, vamos dizer, os jovens que nós lidamos hoje, como a gente dizia na escola, foram os nossos alunos que hoje são pais, né? E eles já traziam, vamos dizer, essa relação, vamos dizer, não sei se é fragmentada na educação familiar, mas é uma educação assim, eles não trazem os seus princípios de casa. Então, a escola vai dar conhecimento para o aluno. Educação, quem vai dar é o pai e a mãe. São os pais, os avós, os tios. Né? Não Essa é a inversão de valores que a senhora está falando. Eles é que devem dar toda essa base de educação para os seus filhos, né? Mas, infelizmente, hoje nós vivemos numa sociedade muito descartável, né? Então, fica muito difícil você lidar com esse tipo de coisa dentro da escola. A relação realmente, alguns pais antigamente, quando você chamava um pai de aluno, quando eu fui diretora, eu chamava um pai de aluno porque o filho tinha cometido qualquer coisinha, o pai vinha, o aluno ficava quietinho, ele escutava o que falava, ele obedecia ao pai. Hoje, ele sequer escuta o pai, porque você vê até mesmo a relação de pai e filho, uma relação muito difícil, né? Ele sequer escuta o pai e às vezes a gente corre o risco de apanhar do pai, né? Porque quantas vezes a gente vê aí pais que invadem escolas, que querem bater no professor sem sequer escutar o que a gente tem para dizer, né? Quer dizer, eles não querem punir, eles não querem dar limite aos seus filhos, né? Eles querem simplesmente falar, olha, lida com ele aí, não me preocupe porque eu tenho muito o que fazer, né? Em determinados lugares, há pais que mandam os alunos simplesmente para comer a merenda. Esse tem sido, acho que, um grave problema também, né? Muitos. Eu trabalhei em São Vicente, a gente tinha algumas escolas e nós trabalhávamos com população muito carente, né?
porque as crianças, a única alimentação do dia delas era a alimentação dentro da escola. O professor, ele é um conselheiro, um psicólogo também? Ele deveria ser, ele deveria, eu acho que sim, né? Porque eu pelo menos sempre procurei ser muito amiga dos meus alunos, né? Não sei se também pela minha disciplina, que era uma disciplina muito gostosa, vamos dizer, educação física, então os alunos se abriam muito com a gente, conversavam, né? Mas eu acho que o diálogo é o principal dentro de uma sala de aula. Essa caracterização, você vê muito pelo aspecto como o aluno se porta, seria mais ou menos dessa forma? Ou o professor espera o aluno procurar para poder ter uma conversa? Não, eu acho que o adulto aí é o professor, né? Certo. Muitas vezes o aluno, ele não tem coragem de chegar, de se abrir. Eu acho que aí cabe ao profissional, no caso, né? Seja um professor, seja um coordenador, a qualquer pessoa, a ele ter essa sensibilidade de chegar, de conversar, de puxar o papo, como eles dizem, né? Para tentar, porque a gente vê algumas características, né? A gente nota. Parece que não, mas a gente nota quando o adolescente não está assim, que alguma coisa está acontecendo na vida dele. Às vezes o pai e a mãe não notam porque não presta atenção, mas a gente acaba prestando atenção, né? E vê que alguma coisa ali não está bem. Então acho que cabe ao profissional mesmo tentar trazer para perto esse jovem, né? Ou essa criança. Muitos e ainda quando frequentam. Nós temos um grave problema de evasão escolar. As crianças que vivem fora muitas vezes não participam da vida ativa e a escola muitas vezes não percebe. Ou de que forma? Como é que a senhora enxerga o problema da evasão escolar? A evasão escolar é um nó que nós temos, né? Vamos dizer assim, na educação, porque por um lado nós temos a falta de estímulo na sala de aula, por aquilo que eu te disse, né? A gente está trabalhando com uma escola do século XIX e alunos do século XXI, então tudo é muito chato. Né, a informação, um jovem hoje quando começa a fazer um curso técnico de 4 anos, quando ele chega no 3º ano, o 1º ano dele já foi defasado, já não é mais nada daquilo, então ele já não está mais nem preparado para o mercado, né? Então a escola às vezes não estimula, né, por ter essa lacuna aí do ensino. E por outro lado, nós temos muita situação de jovens de uma condição social muito ruim, né? Que acabam não indo para a escola, e a gente sabe disso, que muitos acabam não indo porque tem que ajudar a mãe, tem que cuidar do irmão, às vezes a escola é distante de onde ele reside, não tem transporte escolar que o leve de lá para cá. Então, quer dizer, uma série de fatores que vão juntando aí com este nó da evasão escolar, né? Para encerrar o programa, eu gostaria agora, já começamos a mexer com a emoção no primeiro bloco da professora Heloísa, para não mexer com a sua. Sintetiza para a gente, explica o que recompensa em ser professor. Olha, eu fico extremamente feliz quando eu ando na rua e alguém passa e fala: professora, um caixa de um mercado, um técnico que vai na minha casa, um médico, um jornalista, né? Porque a gente, queira ou não queira, eu tenho 26 anos, né, 27 anos quase de magistério aí, né? Então é muito gratificante você ver o retorno, você ver que você conseguiu, e importante também quando o aluno chega para você e fala: ai, professora, a senhora era brava comigo, mas graças a Deus que a senhora aquele dia falou assim comigo, porque eles lembram de fatos, de coisas que às vezes a gente não lembra, né? Mas eles lembram, e a gente sabe que naquele momento nós fizemos diferença na vida deles, né? Isso é muito gratificante mesmo, é um retorno que eu acho que nenhuma profissão tem, né? A não ser o médico que salva vidas, né? E o bombeiro, né? O professor, ele sente assim. Eu me sinto muito feliz, né? Quando eu passo na rua e me chamam e vem uma mãe: olha, a senhora não sabe como foi importante a senhora ter conversado com a minha filha estava desencaminhada, nanana. Então, tudo isso faz com que a gente pense e acabe convencendo aqueles indecisos de que é uma profissão que ainda vale a pena. Ainda vale a pena. Professora Simone, muito obrigado por vossa presença. Sempre conte com o nosso programa, tá bom? Muito obrigada a vocês e foi um prazer. Obrigado a vocês, foi um papo delicioso. Espero que
vários de vocês entendam esse mundo universal dos professores e deem aquilo que eles realmente merecem, que é o grande respeito. O programa Profissões de Profissão fica por aqui. Até o próximo programa.